O Evangelho é libertação. Só que eu tenho todos os dias que me arrepender, e o arrependimento, o que mostra que eu estou arrependido? É uma mudança. O arrependimento não é eu amanhã fazer a mesma coisa que eu fiz hoje. O arrependimento é eu caindo em mim, né, como diz lá em Lucas, caindo em si, volta para casa e não é eu vou lá, me arrependi. Na semana que vem faz a mesma coisa. Então, arrependimento há uma transformação, certo? Isso ele vai gerando em nós. E é interessante, né? A gente sabe que tudo é guiado pelo Espírito. O Espírito Santo que essa palavra que a pastora vem, ela vem linkada com o que a gente está falando, né? A gente ia falar nessa noite, que é a salvação, a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus. Tá bom para ti essa vida? De certa forma, tá. Mas e amanhã? Se Jesus voltar essa noite? Se ele voltar agora? Se ele voltar agora, nesse instante? Qual é o teu destino? Às vezes a gente fala muito, sabe, tem muita preocupação com a vida do outro, fala do outro, está preocupado com o outro. É uma coisa que eu tenho falado com aqueles que andam mais próximos de mim, assim, ó, se o Espírito Santo não convencer, deixa fazer, certo? A desonra, a murmuração, a reclamação, certo? A fofoca, a infâmia, a difamação, a divisão, a dissensão, a inveja, são tudo obra da carne. Se o Espírito Santo não convencer, certo? Você, não é eu que vou convencer, não é eu, né? Porque às vezes eu tenho, né? Um chamado que é diferente. Eu tenho, né, um abraço, eu tenho uma palavra, eu tenho um carinho, né? Os meninos todos aí, né? Quem não recebeu um abraço meu, não recebeu um beijo meu no rosto ainda, certo? Um carinho. Porque esse é aquilo que Deus colocou no meu coração, certo? Mas se aquilo que o Espírito Santo colocou em mim, certo, não é suficiente para te convencer, não são as minhas palavras, certo? Se aquilo que eu tenho não é suficiente, não é o que eu digo, é o Espírito Santo que vai convencer, certo? Há uma tristeza quando você vê que há uma possibilidade real, verdadeira, e não é fake news, certo? Nós estamos no tempo de fake news, não é fake news, de que nessa noite, se Jesus vier, ou se Jesus te chamar, você vai estar nas trevas, num lugar de escuridão. A tua eternidade tu vai passar aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Essa é o nosso choro, é a nossa angústia. Não para ter seguidores, não para ter ibope, mas sabendo que, como Jesus disse, o meu desejo é que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca. Mas as nossas atitudes é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades, as nossas maldades, a nossa língua, o nosso proceder, o nosso olhar maldoso, a nossa fala imprópria, no tempo impróprio. Porque o Evangelho não é um conjunto de regras. É uma vida santificada. É uma vida onde, cada dia, como a pastora disse, cara, eu já vi muita gente que compra uma roupa nova, compra uma Bíblia nova, desse tamanho assim, né? Só que, e a transformação?
É a transformação, é aquilo que tem que ser de dentro para fora. Isaías 59. Cara, esse é um... Eu ia ler alguns versículos, não vou ler todos. Sabe que, às vezes eu penso que eu sou chato, que eu sou... Porque, às vezes o pessoal quer um glória a Deus. Ai, glória a Deus! Não, não quero um glória a Deus. Deus não quer o teu glória se não houver uma mudança. Deus não quer o teu aleluia se não houver uma mudança. Certo? Porque isso soa como zombaria. Sabe? Soa como escárnio. Porque tu sabe que Jesus disse, se eu tivesse vindo, não tivesse falado, vocês não teriam culpa nenhuma. Aí eu dou glória a Deus, né? Porque para mim é um espírito de zombaria, de zombeteiro, né? Glória a Deus, aleluias, né? Aí Jesus diz, pelas tuas palavras serás julgado, e pelas tuas palavras você vai ser justificado. Quando eu digo um glória a Deus, aí eu não estou dentro, não quero, porque a questão não é eu não quero. Aí o que acontece? Eu estou zombando, estou sendo um zombeteiro. O que Jesus requer de mim e de você é uma transformação. Isaías 59, olha né, eu vou ler todo porque, cara, que loucura essa palavra. Sabe? Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentira e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia a sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Eles se apoiam em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Ai, ai, ai. Chocam ovos de cobra. Graças a Deus que aqui não tem ninguém. E tecem teias de aranha. Quem comer os seus ovos morrerá. E de um ovo esmagado sai uma víbora. As suas teias não servem de roupa. Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. As suas obras são más. E atos de violência estão nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São ágeis para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são maus. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Não há justiça em suas veredas. Eles transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperávamos luz, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em densa escuridão. Como cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Tropeçamos ao meio-dia como se fosse o anoitecer. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe de nós. Ei,
Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti. Os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que o nosso coração concebeu. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade cambaleou na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de sangue. O Senhor olhou e não se agradou com a falta de justiça. E ele viu que não havia ninguém. Admirou-se, porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento. A sua justiça deu-lhe apoio. Vestiu a justiça como couraça. Pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de trajes de vingança. E envolveu-se no zelo como em uma mas ali não está, né? Vestiu a justiça como jurava. Lá embaixo, lá. E envolveu-se no zelo como uma capa. Conforme o que fizeram, assim lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira, aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória. Pois ele virá como uma inundação, impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependeram dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, o Senhor. O meu Espírito que está em vocês e as minhas palavras que pus na sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos, dos seus descendentes, dos descendentes deles, desde agora e para sempre. Amém? Sabe que é noite de arrependimento, certo? Há uma confissão. A gente está falando de Efésios, né, que primeira parte da armadura, né, é o cinto da verdade. Não há verdade. Não há verdade entre vocês. Não há verdade. Nós não trabalhamos com a verdade. Nós não... 13. Temos cometido iniquidade e mentimos. Apartamos do nosso Deus. 15. A verdade está velada e a sensatez se afastou da nossa mente. Amados, o Senhor Deus, Ele tem falado a nós, tem falado ao nosso coração. Sabe? A gente fica muito preocupado. A pastora falou em vitória. Vitória, eu tenho que ter vitória. Sabe? Qual é a vitória que eu tenho que ter? Uma vida devotada, transformada, uma vida obediente. Essa é a vitória. Essa é a verdadeira vitória. Uma vida pautada nessa couraça que o Senhor utilizou. Nesse capacete que Ele utilizou. Sabe, às vezes a gente quer andar pautado na sabedoria humana. Só que, sabe que lá em 1 Samuel, capítulo 17, o Saul deu um capacete para Davi, e deu uma couraça, e deu uma espada. Só que o capacete não era da salvação, a couraça não era da justiça, e a espada
não era do Espírito. Davi até, às vezes a gente, né, por amar muito alguém, a gente às vezes quer colocar, né? Porque Davi amava tanto Saul que ele disse, eu vou colocar, eu vou ver se eu consigo andar com essa. Ao 39. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Aí ele disse a Saul, não consigo andar com isso. Sabe que é isso. A palavra de Deus ela tem que gerar em nós esse desprendimento. Por mais que eu ame alguém, sabe que uma coisa, lealdade, fidelidade, lealdade a gente já falou aqui, que é, né, a gente anda junto enquanto está tudo bem. Deu problema? Estou fora, certo? Estou fora. Enquanto tem frutos, né, enquanto a mesa está cheia, enquanto a mesa tem provisão, enquanto está tudo bem. Agora quando começa né, o próprio Espírito, ele vai trabalhando para quê? Para que revele os corações. E aí entra a fidelidade, aqueles que são fiéis. Aqueles que são fiéis. E às vezes a gente pensa que fidelidade é o concordar. Não é concordar, certo? Fidelidade é eu, às vezes não sempre, né? Eu colocar, o pastor Paulo Júnior disse que se num grupo de assaltantes tivesse pelo menos um fiel, todos seriam presos. Porque a fidelidade é isso, é buscar certo alinhamento. É buscar o alinhamento. Está errado. É mostrar o caminho. É dizer, eu não concordo, estou contigo, mas não concordo com as tuas ações. Que tu possa entender que, apesar de nós estarmos juntos, certo? Eu não vou. O que fez o Abraão quando os pastores contenderam, chamou todo mundo e disse, viu, desse jeito não dá. Quer ir? Escolhe, quer ir para a direita, eu vou para a esquerda, quer ir para o sul, eu vou para o norte. Quer ir para o norte, eu vou para o sul, quer ir para a direita, eu vou para a esquerda, não tem problema nenhum. Porque quem entende esse princípio de fidelidade, certo? Ele entende que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, certo? Não possa guardar, não possa cuidar, não possa... O problema é esse, nós nos colocamos que no mesmo lugar onde há, né, o Senhor diz em Efésios 1:3, o Senhor Jesus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. E lá em Efésios 6 mesmo ele diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra os principados e principais nas regiões celestiais. Então há uma briga, há uma guerra. E aí nós queremos andar do nosso jeito. Nós queremos andar do nosso jeito, da nossa forma, com os nossos pensamentos. Mas o dia do Senhor está próximo, Ele está vindo. Ele está aí. E como eu disse antes, e aí? Ele está às portas. Em Colossenses 5, Colossenses. Não é. 1 Tessalonicenses 5. Quanto aos tempos e às épocas, meus irmãos, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis
firmemente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E que quando eles disserem paz e segurança, então repentinamente chegará sobre eles a destruição, como dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, meus irmãos, não estáis em trevas. Isaías 59 diz que nós andamos em 9. Por isso o direito se distanciou de nós e a justiça não se alcança. Esperávamos luz e vieram trevas, resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos a parede como cegos, andamos apalpando como os que carecem da visão. Tropeçamos ao meio-dia como os que andam de noite. Queixamo-nos com os que estão a ponto de morrer. Mas vós, meus irmãos, não estejais em trevas. Nós podemos dizer que nós andamos na luz, como Jesus está na luz? Podemos dizer que aquilo que eu falo no privado, eu posso falar no público? As minhas conversas, certo? Se fosse colocado um amplificador nos teus pensamentos, nas tuas palavras, seria um bênção ou maldição? Porque todos vós sois filhos da luz. Posso dizer que eu sou um filho da luz? Eu posso dizer as minhas atitudes são trevas. Só trevas. Como eu falei, o que a pastora falou antes aqui. O meu é um testemunho ou é um testemunho? Eu me lembro de uma menininha que estava aqui. Ela tinha uns 4 aninhos. E aí, ela, com um fonezinho, no celular, ouvindo, um rapzinho, um funkzinho, sei lá o que era. E aí, quando nós chegamos perto, ela começou, Galileu. Quantos estão aqui dessa forma? Quantos estão aqui? Para fora é o Galileu. E lá, aqui, onde ninguém vê, é aquele monte de porcaria. Tem tantos aqui, não preciso nem dizer que você já sabe tudo. Se nós fôssemos alimentados pelas nossas palavras, seriam vida ou seriam morte? Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não sois filhos da noite, nem filhos das trevas. Não durmamos, pois como os demais, antes estejamos alertas e sejamos sábios. O que é? Como a nossa sabedoria? O que é que eu estou ouvindo e como eu estou me portando? Eu estou cada dia me tornando mais parecido com meu pai? Aquilo que eu tenho proclamado, eu tenho coragem de perguntar para as pessoas que estão ao meu redor se eu reflito a imagem de Cristo?
Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz, olha, eu não quero, para mim o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Posso? Podemos dizer isso? As pessoas podem olhar para mim e dizer, realmente, esse é um cristão, um pequeno Cristo, um filho de Cristo. Ou tudo que sai da minha boca são ovos de serpente, que eu ando chocando, né? Chocando ovos de serpente. Não durmamos, pois, como os demais, antes sejamos alertas e sejamos sábios. Porque os que dormem de noite, dormem. E os que se embriagam, de noite se embriagam. Mas nós que somos filhos do dia, estejamos alerta em nossa... Em quê? Nossa mente. Roubaram ali o... Colossenses 5. 1 Tessalonicenses 5. 8. Mas nós que somos filhos do dia, estejamos alertas em nossa mente. E vistamos com a couraça da fé, do amor, e usamos o capacete da esperança e da salvação. Estamos realmente caminhando, sabe? O que é importante não é o que, né? Paulo diz as coisas que para trás ficam, né? Para trás. É agora. É eu. Sabe que eu estava com relação, eu estava ouvindo um testemunho de um soldado israelense. E agora me fugiu a palavra. Porque eu gosto do hebraico, então eu gosto de... E aí ele falando sobre o treinamento que eles têm, ele disse, qualquer exército do mundo, se vem um grupamento e encontra o inimigo, a orientação, o ensinamento é você deitar, avistar o inimigo, entrar em contato com alguma unidade que esteja mais perto e pedir apoio. E ele disse, no exército israelense não tem isso. Ele disse, quando nós avistamos, né, é sempre de 2 a 4, um grupamento, nós avistamos um inimigo, não importa o número que esteja, a orientação é deitar, verificar os carregadores, trocar se for preciso, e aí, pronto, e aí diz, fulano, avança. Aí enquanto um avança, o outro dá cobertura, não dormindo, colocando a presença. Nós não confiamos em nós. Eles dizem, nós não confiamos em nós confiamos no nosso Deus. Nossa confiança não está em nós. Ele contou, ele disse, olha, eu estava numa batalha, esqueci o nome agora. Eu e mais 3. E aí
chegamos numa casa e fomos recebidos a tiros. Procedimento, ele falou o nome, que eu não esqueci o nome agora. Deitamos, recarregamos. O meu comandante disse: avança e atira uma granada lá dentro. Na lógica humana, eu não vou. Porque, lógico que tu vai. Tu está enfrentando alguém que está escondido, né? Está protegido. É fácil você ser atingido. Só que nós entendemos o nosso propósito. Nós não lutamos por nós mesmos. Nós não lutamos para a nossa glória. Nós não lutamos para a nossa honra. Eu sou apaixonado por essa verde oliva aí. Um pouco decepcionado. Mas se nós entendermos que a nossa luta, quando nós nos colocamos numa batalha como nós estamos aqui, não é por nós. Nós usamos as armas. Quantos têm deixado os seus equipamentos, tudo aquilo que o Senhor tem dado, por falta de discernimento? Não tem usado adequadamente esses equipamentos? Você tem o cingido do cinto da verdade? Ou aquilo que tu professa, mesmo aqui no púlpito às vezes, é mentira? Não que a palavra de Deus seja mentirosa, não que o Espírito Santo, que a palavra de Cristo, que o Espírito Santo, que a unção, seja mentirosa. Mas o teu sim e o teu não conseguem, não se ajustam. Porque o teu sim de dentro, ou o teu não de dentro, ele entra em contradição com o teu não de fora, ou com o teu sim de fora. Porque às vezes nós estamos dizendo sim por dentro e por fora estamos Senhor, e aqui é um não, eu não quero isso, eu não quero aquilo, mas lá dentro está maquinando, fazendo planos, conversações, me unindo a pessoas que não têm um propósito, que não entendem propósito. Quantas vezes? Então nós estamos realmente andando nessa caminhada, porque é em vão, certo? Sabe quando você está numa guerra, que a morte é certa? E não é uma morte com honra, com glória, com louvor. O que o apóstolo Paulo diz: ei, para mim, morrer é lucro, e o viver é. Mas você está numa guerra onde você não está se preparando. Embora todos os dias haja uma palavra que vem direto do coração de Deus, uma palavra transformadora, uma palavra de alinhamento. Uma palavra que diz: ei, deixa para trás as coisas que para trás ficaram. Não interessa se foram boas, se foram ruins. As plantas que para trás tu plantou. Porque tu está aqui. Porque tu está aqui porque tu não foi um bom pai. Tu não foi um bom marido. Tu não foi um bom filho.
Tu não honrou. Tu não cumpriu aquilo que o Senhor pediu para tu fazer. Mas essa história acabou. Agora eu sou uma nova criatura. E as coisas que para trás ficam, para trás ficam. Agora eu quero trazer o dói. Agora eu sou uma nova pessoa. Agora eu sou um cristão, sou um crente. Comprei uma Bíblia. E ela é bem grande, e ela é de estudo. Mas realmente, dentro de ti continua aquela podridão lá dentro. Aonde você não está disposto a obedecer essa ordem. Avança. Mesmo que, às vezes, a morte é certa. Às vezes a dificuldade é certa. Por quê? Só que o Senhor está vindo. Aí não adianta. Nessa noite, aonde tu vai passar a eternidade? Aonde tu vai passar a eternidade? Se Jesus viesse aqui e perguntasse, tu quer ir para onde? Quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Ah, tem certeza. 100% das mãozinhas eu levantar, céu. Céu, lindo céu, que nem diz o Silas. Agora, o que tu está fazendo para ir para lá? Ei, o que tu está te tornando? Tu é melhor do que tu era ontem? Ou a tua vida continua do mesmo jeito? Às vezes até pior. Tem gente que é melhor que estivesse no mundo lá. Porque vem para dentro da igreja e fica pior que ainda. Eu falo assim, tem gente que nem o diabo quer, cara. O diabo manda para a igreja, vê se o cara se converte, o cara continua com o mesmo diabo. Tipo, vou ter que pegar essa traia aí. Não, o diabo fica assim, puxa vida, cara. Não, dá uma depressão no diabo. Dá, ele vai tomar uma mitriptilina para não tem como. Eu levei a desgraça, eu levei essa miséria para a igreja para ver se... Quantos estão aqui porque o diabo mandou para cá? Não, é uma realidade. Certo? Esse cara, a gente fica... Porque o diabo, ele é o diabo, ele obedece, sabe? Manda para lá essa traia, ele se muda. O cara continua do mesmo jeito. As mesmas conversas. Os mesmos pensamentos. Simplesmente agora ele decorou uns versículos bíblicos, né? Uns trejeitos, né? Né? Uns glória a Deus, né? Estou no manto. Né? Mas daí, sabe que para nós não existe uma vida, nós somos uma tricotomia espírito, alma e corpo. Não, sabe? A minha mente tem que ser sujeita ao meu espírito e meu corpo tem que ser sujeito à minha mente, que é sujeita ao espírito. Aí a gente divide, né? O meu espírito é crente, né? A minha mente está quase, né, assim, desviando, né? E o meu corpo é totalmente desviado, né? Meu corpo totalmente desviado, né? A mente está assim meio
E aí o Espírito Santo vem, né? Porque a salvação é a regeneração do Espírito, certo? É a mudança da alma, salvação do corpo no futuro. Mas a gente... Você consegue ver isso na tua vida? As pessoas que estão contigo, elas conseguem olhar isso? Quando chegam... Aí quando teve uma pessoa que esteve aqui, né? Tu era aqueles que quando tu chega, daí quando eu citar essa pessoa, dizer, ô prosa ruim, lá vem aquele prosa ruim. Não é? Tu é desses? E quando chega, lá vem aquele prosa ruim. Mas isso é sério. Sabe, o Deus desse século está cegando o teu entendimento. Uma falsa religiosidade, sabe, onde diz, vem como tu tá e continua do mesmo jeito, certo? Só tu saber dar uns glória a Deus, uns aleluia, né? E a gente treina bastante, né? Performance humana. Mas eu saio daqui, dessa porta. Às vezes nem saiu, né? Às vezes está aqui dentro ainda, o pastor está ministrando, já está no outro, né? Falando, tricotando da vida do outro, amaldiçoando o outro. Eis que ele está vindo. Como eu queria que ele voltasse essa noite. Oh, Deus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ei, como é que ele vai te encontrar? Está o cinto da verdade atirado de um lado, capacete do outro, espada do outro. Vai ser aquele tenderetel e... Sabe que Mateus 24 fala das virgens. E aí são 10 virgens. 10 virgens representa todos nós que estamos aqui. Porque fala da igreja. Ele está falando de 10 virgens, está todo mundo lá. Só que chega na hora, ele atrasa. E aí faltou o óleo. O óleo é a presença do Espírito Santo, a transformação. Ai, me empresta. Não tem como emprestar, meu filho. Tem. Ou se tu não armazenou durante a tua caminhada, não tem. Vai. Aí quando, né? Eu vou lá buscar. Agora entendi, né? Ei, não te conheço. Fecha a porta. Na escuridão e tu sem luz. Salvação. Você está pronto? Coloca de pé. Vamos estar... Você realmente está arrependido de tudo que você fez ou simplesmente você tem enganado? Você só tem mentido para ti mesmo? Mentido para as pessoas que estão ao teu lado? Tentando enganar Deus?
Sabe que a palavra de Deus diz, né, em Gálatas 6, 7, não se engane, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que tu plantar, tu vai colher. A gente está pensando, né, que está nadando de braçada, chega lá no finalzinho. Ei, cadê minha... O que tu plantou, meu filho? Né? Elevador só desce. Esquerda. Nós vamos ceiar enquanto vai ser distribuída a ceia. Fala contigo mesmo. Fala com o Espírito Santo. E olha, e tenha coragem de dizer para ele, né? Ou pergunta para ele, hoje, se o senhor voltar, papai, hoje, se o senhor voltar para onde que eu estou indo, eu me arrependo. Eu não quero mais essa vida. Eu sei que hoje, né, as minhas atitudes têm me separado de ti. E a separação de ti é uma vida, uma eternidade longe da tua presença. Começa a falar com o Pai. Começa a falar com o Pai e diz, não quero mais.